Ontem Bolsonaro conseguiu apoios, esses até de certa forma alguns inesperados, como o do candidato derrotado em São Paulo e governador Rodrigo Garcia, a ele Bolsonaro e a Tarcísio de Freitas, e também o apoio, esse que julgo o mais importante de todos os apoios, o governador de Minas, que foi reeleito com grande aprovação de votos, Romeu Zema, e no estado que teve 6 pontos de diferença para Lula, que pode realmente ser o Estado a decidir essa eleição no segundo turno. Então, Bolsonaro consegue apoios importantes no dia de ontem. Lula também avança em apoios, seja do PDT, com um endosso meio ali, a revelia, mas um endosso de Ciro Gomes. Tende a receber o apoio de Simone Tebet nas próximas horas, é o que tem sido negociado, mas será um apoio meio independente da candidata Simone Tebet, que teve um pouco mais de 4% dos votos e foi muito bem na eleição. Apoio não se sabe. Pessoal e contido dela. Né? Eu acho que ela fará pessoal e não sei se tão contido, mas será uma coisa de o MDB quase que liberando, como o PSDB fez, etc., quase que liberando os seus para tomar suas decisões. E aí, não sei se o partido em si tomará posição. Na minha avaliação, Bolsonaro, em termos de apoio, sai na frente. Por que sai na frente? Porém, está atrás em números, pelo menos no fim do primeiro turno, mais de 6 milhões de votos a menos do que Lula, 48,4 contra 43,2. Mas não tem muito como avaliar que impactos os apoios vão ter. Eu acho que ele sai na frente porque me parece, por exemplo, apoio de partido. Acho que apoio de partido não conta porcaria nenhuma. As pessoas não têm essa fidelidade a partido, nem sabem o que é partido, eles trocam de partido que nem trocam de roupa. Então, o PDT, o sei lá das quantas, não acho que isso leva praticamente ninguém, se é que leva alguém. Apoio de candidato a presidente, ainda mais da forma como o Ciro fez ontem, também tenho minhas dúvidas, mas pode, de alguma forma, se impactar. De governador, também ainda a ser avaliado, me parece, como ele está mais próximo, vamos dizer assim, das pessoas, me parece, quando o governador tem grande aceitação, que ele possa, sim, ter até um impacto um pouco maior. Mas, mesmo assim, é difícil. Por quê? Porque quem votou no Lula, é uma análise sempre feita aí por cientistas políticos, quem votou no Lula mudaria de voto? Mudaria de voto no segundo Bolsonaro? Até que ponto? O voto útil que, segundo alguns, teria migrado para Bolsonaro, apesar da campanha de Lula teria migrado no primeiro turno para Bolsonaro, uma parte da Simone, do Ciro, teria já migrado para Bolsonaro. O resto, dependendo de onde for, de que região for, do Ciro e da Simone, iriam para onde? Então é difícil, Dônula, dizer até que ponto os apoios, como agora do governador Ibanez Rocha do Distrito Federal, vão realmente se concretizar esses apoios em termos de votos, né? Eu vou botar aqui a minha modesta opinião. E não é ficar em cima do muro, não, porque realmente alguém que disser hoje que garanto e tudo é o mesmo que eventualmente disse lá atrás que ia ter diferença de 15 pontos e queimou a língua. Então, o que eu só acho não teremos vida fácil para ambos. Um cientista político chegou me dizendo domingo que apostaria em 55 frente aos números, 55-45 para Lula. Eu não acredito. Acho que independente quem vai ganhar, seja Bolsonaro ou Lula, nós teremos uma eleição muito apertada de 3 a 5 pontos de diferença, na minha opinião, e quase que um quadro que vivemos entre Dilma e Aécio, e sairemos de uma eleição, mais uma vez, para um país extremamente dividido, com poucas chances de encontrar a absoluta tranquilidade e paz. Concordo contigo sobre a transferência imediata, não consigo enxergá-la como tal. Sairemos, de fato, fraturados. E eu queria fazer uma observação aqui, Rodolfo, com relação ao MDB. Quando eu falei desse apoio pessoal e contido, foi entre aspas que parte do MDB defendia um apoio pessoal e contido de Simone Tebet a Lula. Porém, há uma outra parte aí capitaneada pelo governador reeleito do Pará, o Hélder Barbalho, que defende um posicionamento mais contundente do partido em apoio a Lula. O fato é que, Rodolfo, não sei se você concorda comigo, mas esses anúncios, um atrás do outro, que o Bolsonaro tem feito com muita velocidade, isso cria espuma, isso cria fato, isso cria sensação de apoio mais do que apoio em si.
E veja só, o Ibanez, lá no Distrito Federal, ele foi reeleito com 832 mil votos. Veja, não é uma votação muito grande, mas tem uma espuma, tem um fato acontecendo. Tem. E só a coisa de que está juntando, a coisa que de tá que fazendo, está né? juntando, a coisa de que está mobilizando mais do que o outro lado. Então, por exemplo, você tem o apoio do presidente do Cidadania, o Roberto Freire, coligado aí ao MDB. Não é algo que cause um impacto do ponto de vista até midiático, tá, Rodolfo? Porque a gente está falando de votos, mas a gente está falando do efeito midiático da coisa. E para que o nosso ouvinte entenda, e sem fazer muita complicação com relação a números, Lula não foi eleito por algo em torno de 1.850.000 votos, Rodolfo. Mais ou menos de 2 milhões, Agatha. Para a gente quantificar, o que significa isso? Isso significa mais ou menos metade da eleição dos votos válidos para Ciro. Rodolfo, isso significa mais ou menos 1/3 dos votos válidos para Simone Tebet. Então não é uma banda, uma faixa muito larga de votos válidos que ele precisa para se reeleger. O fato, Rodolfo, e a gente estava apurando no dia da eleição, Agatha, as abstenções não foram baixas. A gente está falando de um índice de 20,89 do ponto de vista nacional. E agora, Rodolfo, a gente vai ter uma militância, a gente vai ter uma campanha muito aguerrida de ambos os lados, nesse país fraturado, em busca também daquele que não foi votar, Zé do Zap. A gente está falando de cada 5 eleitores brasileiros, Rodolfo, 1 não votou. E a gente está falando de muitos adolescentes e jovens que poderiam votar a partir dos 16 anos e não votaram. E repito, aquilo que eu falei ontem desse mundo imprevisível, desse mundo absolutamente instável, não dá para fazer previsão nenhuma. Tendo a acreditar que a vitória de Lula está... Tendo não, os números mostram que está muito mais próxima, mas cravar resultado... Muito difícil. E lamentável, Agora, Rodolfo. Só uma pequena observação, e é uma coisa que eu e o Rodolfo falamos muito sobre o Fla-Flu desse país nesses últimos anos, e é uma coisa tão... E aqui vai até um lamento pessoal, Rodolfo, se me permite. A gente tem bolhas que fraturaram famílias, que fraturaram amigos, e na bolha A e na bolha B tem uma grande maioria de brasileiros que sonham com um país muito bacana e a gente está se matando, a gente está parando de se seguir, a gente saiu do grupo de WhatsApp, a gente rompeu relações, enquanto isso a gente tem um centrão olhando para tudo isso e falou, que delícia, deixa que esses caras se matem, porque a gente, ou do lado A ou do lado B, a gente vai ter a posição do urubu sugando o sangue do boi machucado, entendeu? É isso que é triste, é essa polarização míope que a gente vive e que a gente não pode aceitar. Que a gente não pode aceitar. O Donald chamou muito bem a atenção a questão da abstenção. Em tese, muitos dizem que a abstenção prejudica mais o Lula, mas a verdade é que a abstenção, dependendo do estado, ela pode prejudicar mais um ou outro. Então, por exemplo, se a abstenção for num estado, a abstenção geral, for num estado mais bolsonarista, pode prejudicar mais Bolsonaro. Então é difícil a gente dizer até que ponto a abstenção vai acontecer e até que ponto ela vai prejudicar um ou outro. Agora, o Marcos Salles, grande dentista, meu amigo, um abraço para ele, me escreveu aqui agora, está ouvindo o programa, ele falou, Rodolfo, um apoio ontem anunciado também, que é difícil de entender, né? Mas um apoio ontem anunciado, será que tem impacto? O apoio de Sérgio Moro, senador eleito pelo Paraná, que é impressionante, e eu não estou aqui falando favorável ou contra. Para mim, seria inadmissível, olhando para a história do senhor Sérgio Moro, ex-juiz, tocou a Lava Jato, foi para o governo, largou a magistratura, foi para o governo do Bolsonaro. Lá no governo Bolsonaro houve claramente uma articulação para tirá-lo de lá quando ele começou a querer fazer o que ele queria, ter o COAF na mão dele, naquela questão das movimentações do Flávio Bolsonaro. Enfim, o cara foi achincalhado, tomou um pezão na bunda, uma das maiores crises do governo Jair Bolsonaro. Ele ontem, dando mais um passo para dificultar ainda mais a sua biografia, né? Ele ontem anunciou apoio ao Bolsonaro. Nada contra anunciar apoio ao Bolsonaro. Não estou dizendo, mas é pelo Bolsonaro que você está falando, Rodolfo? Não. Só que é inexplicável. Rodolfo, mas ele está de um lado do tipo, o Lula não, o PT não, porque eu sei o que é e investiguei no Mensalão. Olha, tudo bem, né? Mas eu acho que, na verdade, ainda mais já estando eleito,
ele deveria dizer, pela história dele, tá? Me colocando no lugar dele, ele deveria dizer o seguinte, olha, isso aqui não, porque eu investiguei no mensalão, na minha visão tem isso, isso, isso. Isso aqui não, porque eu tentei fazer acontecer e não tive liberdade pra fazer. Terminaram de matar e estrangular Lava Jato lá. Pelo menos a lógica dele tinha que ser essa. Não, ele anunciou apoio. Este apoio pode ajudar Bolsonaro? É um pouco do que eu falei antes. É difícil você dizer até que ponto isso pode influenciar. O Marcos me perguntou. Acho que o lavajatista, a pessoa pró-Lava Jato, o que vota no Moro, no Deltan e por aí vai, acho que ele já tende ou já tendeu a votar no primeiro turno no Bolsonaro. Bolsonaro, claro. De uma maneira geral. O lavajatista, ele já tem desde o mensalão um repúdio, né, uma rejeição enorme ao PT. Pode ser que algum, né, ou alguns tenham ficado do tipo assim, cara, tô fora, não vou embarcar nessa, vou ficar meio neutro no cenário nacional, e quem sabe um apoio como esse pode, daquele que se absteve, ou daquele que foi lá e anulou, etc., pode dar um voto. Mas volto a dizer, é muito difícil a gente medir isso, a gente chancelar. Eu só acho que a gente terá uma eleição muito, mas muito disputada. E os debates, na minha opinião, serão muito fundamentais. Claro que a campanha também com muitos ataques, mas os debates serão muito fundamentais para conquistar esses 7%, 4% dela, da Simone, mais 3% dele, do Ciro Gomes, 7%, pegando os outros ali, 8% dos que precisam se definir na escolha quase que vai ser do menos ruim, ou de anular, ou do menos ruim, do tipo Unidu, Unité, e, cara, esse aqui, nossa, ele me dá menos paura, menos angústia, menos raiva, menos indignação, então tá bom, vai, deixa eu tapar o nariz e vou votar nele. Vamos ver o que vai vir pela frente aí.